A idade, vamos dizer, uma estrela mais velha, ela se forma, em princípio, no modelo simplificado, de um gás que é menos enriquecido. Na verdade, é assim que a gente teria que pensar, né? Um gás menos enriquecido. Vamos dizer, uma estrela que se formou lá no início da galáxia, ainda não teve muita estrela que nasceu, evoluiu e morreu para processar o material. Então, o que acontece é que ela se forma de um material que é mais primordial. E à medida que ela é mais jovem, ela já no modelo simplificado ela se forma de um material que é muito mais enriquecido, tem muito mais metais, por exemplo. Claro que isso aí é num modelo bem simplificado, mas essa é a ideia global. Se o Sol, quando uma estrela como o Sol engloba um planeta que seja feito de ferro, claro que isso aumenta a composição química de ferro na atmosfera do Sol, claro. Mas o que a gente está falando quando eu falo de evolução, é uma evolução como está passando o Sol, só que é muito lenta. No caso do Sol, porque ele porque é uma estrela de baixa massa. Mas no final, quando for uma gigante, tem ventos, que é a especialidade do Marcelo, ventos que vão jogando esses elementos no meio interestelar. Então, evolução sempre é perda de massa, né? Então, por exemplo, perda de massa e a enriquecimento de elementos químicos. Cria os elementos químicos e ejeta no meio interestelar. Se pegar, por exemplo, uma estrela de, sei lá, tem um modelo clássico, uma estrela de 60 massas solares, por exemplo. Ela vai evoluir, ela vai estar tendo as fusões nucleares no seu núcleo, então transformando hidrogênio em hélio, por exemplo. Mas já durante essa fase, ela tem instabilidades e como ela está injetando muita energia, parte das camadas externas delas são ejetadas da estrela, saem da estrela, certo? Então são jogadas no meio interestelar, certo? E conforme ela vai evoluindo, material que está sendo criado no núcleo da estrela, ele é carregado para a superfície. E esse material acaba sendo ejetado também da estrela. Então, por exemplo, uma estrela de 60 massas solares, antes dela chegar ao ponto dela explodir como uma supernova, ela já perdeu mais de 30 massas solares que foram ejetadas, que foram jogadas no meio interestelar. Então esse material, que originalmente era basicamente hidrogênio e hélio numa proporção, já está sendo jogado no meio interestelar, hidrogênio, hélio, mas carbono, nitrogênio, oxigênio, que foi processado na estrela. Então o meio interestelar que está em volta já vai ter uma quantidade muito maior de nitrogênio, carbono, oxigênio e outros elementos pesados do que tinha antes, graças ao que foi produzido naquela estrela de alta massa que estava ali próxima. Então, por exemplo, a próxima estrela que vai ser formada numa nuvem que esteja próxima ali, ela já vai ter uma abundância que a gente chama, né, uma quantidade de carbono, de nitrogênio, de oxigênio maior do que a geração que foi formada anteriormente. Porque foi criada uma geração que produziu esse elemento, jogou fora, então a geração seguinte já vai ter um material diferente para usar na formação dela. Então isso é o enriquecimento. De acordo com a massa dela, a estrela vai sofrer diferentes reações nucleares no seu núcleo. E, consequentemente, ela vai ter uma disponibilidade de energia sendo produzida maior do que, por exemplo, uma estrela de alta massa vai produzir muito mais energia do que uma estrela de baixa massa. Então tem um balanço, e o parâmetro fundamental que determina como vai ser a evolução de uma estrela é a massa dela. Quanto maior a massa, mais rápida a evolução. Quanto maior a massa, mais energia vai ser produzida nas reações termonucleares. Quanto maior a massa, maior vai ser a gama de elementos químicos que vai ser formada nessa estrela e que vai enriquecer o meio interestelar. Porque na verdade essa energia ela advém dessas reações químicas que estão acontecendo aqui. Das reações nucleares que estão ocorrendo no núcleo, nas camadas próximas do núcleo. Na verdade, dependendo da massa do progenitor, você cria certos elementos. Então tem elementos que são formados só preferencialmente, ou só em estrelas de massa intermediária. Já elementos são formados mais nas estrelas de alta massa, são o principal produto da evolução de estrelas massivas, como o oxigênio. Então você tem mais ou menos também, a partir dos elementos químicos, da quantidade, da abundância e da produção dos elementos, você pode dizer
que estrela produziu também. O Sol, por exemplo, só vai conseguir formar até um núcleo de carbono, ele só vai conseguir transformar hidrogênio em hélio e hélio em carbono. Parou. As estrelas de alta massa não, elas conseguem transformar carbono em oxigênio, nitrogênio e vai até formar um núcleo de ferro. Quando ela forma um núcleo de ferro, aí termina a vida dela, que aí vai ser produzida, termina as reações nucleares no núcleo dela, aí vai ocorrer a explosão supernova. Não. O Sol para quando ele forma um núcleo de carbono. Que as reações nucleares elas são basicamente feitas no núcleo da estrela em algumas regiões, algumas camadas vizinhas, né? No caso, uma estrela que vai quase queimar como supernova, ela vira quase uma cebola, né? Ela vai ter várias reações nucleares ocorrendo em camadas acima do núcleo dela. Então você vai ter várias camadas ocorrendo reações nucleares diferentes, né? Mas o que vai determinar o que vai determinar aonde que as reações nucleares vão ocorrer, até quando as reações nucleares vão ocorrer no seu núcleo, vai ser em função da massa da estrela. Então o Sol ele só tem massa suficiente para queimar até formar um núcleo de carbono, certo? As estrelas de massa intermediária conseguem até formar um núcleo de oxigênio, por exemplo. Agora as estrelas de alta massa conseguem chegar até o ferro. O Sol já se formou de um material que não era só hidrogênio e hélio. Que já foi uma estrela do disco da galáxia e que se formou de material já enriquecido. E, na verdade, os estudos de estrelas com planetas, de metalicidade, da quantidade de ferro em estrelas com planeta, indicam que existe uma probabilidade maior em formar planeta quando você tem uma metalicidade maior, ou seja, uma abundância de ferro, vamos dizer, maior. Então tem toda uma ligação aí até com a metalicidade da estrela e a formação de planetas. Que uma estrela de mais baixa metalicidade tem menos probabilidade, a grosso modo, de formar planetas. Só um comentáriozinho, só para não fazer confusão. Para os astrônomos, qualquer elemento acima do hélio é metal. Então, quando a gente fala metal, a gente está falando de carbono, nitrogênio, oxigênio, todos os elementos que são mais pesados do que o hélio. Se o trabalho da gente, o meu trabalho em particular, que é um trabalho de determinar a química, a abundância química, a quantidade de elementos nas estrelas, cada estrela que eu encontro tem uma certa quantidade dos elementos. E a partir dessa quantidade eu vou dizer de onde ela é. Vamos dizer, a grosso modo. Se eu não soubesse nada dela, em relação à órbita, em relação a nada, idade, nada, a partir do elemento químico, eu já tenho uma ideia se ela é da população do disco, se ela é da população do halo, se ela é do bojo, não só de um elemento, mas se eu olhar pares, razões de abundância de diferentes elementos, eu já tenho uma ideia. Eu já posso olhar certas razões e dizer, ela já tem uma cara de que veio da galáxia, de uma galáxia anã, porque ela tem uma razão de oxigênio ferro baixa para o dado ferro. Então, é isso que é basicamente o meu trabalho. Eu sei onde elas estão e eu meço a composição química delas e a partir desse resultado eu tenho algumas pistas sobre qual é a origem química delas, de que população elas pertencem, a que população da galáxia elas pertencem, ou se elas são pedaços dessas outras galáxias que já foram estudadas também e que já têm uma certa assinatura genética.